iniciando aqui o nosso segundo dia de CIR Talks, dessa vez aí com o pessoal da Trust Investimentos. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo, pedir para que, por gentileza, quem está chegando, fique atento ali se o microfone está desabilitado, para não interferir aqui a nossa comunicação. Todas as perguntas eu vou pedir por gentileza para que o pessoal faça pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, não, desculpa, pelo chat, tá? E assim a gente consegue tocar aqui a nossa live da melhor forma possível e a comunicação fica mais clara, sem ruído, sem um acabar falando na frente do outro. Então, de fato, isso vai ajudar bastante, tá? Bom, primeiramente eu gostaria aí de dar as boas-vindas ao José Tovar e o Paulo Amaral, que são da Trust Investimento. José Tovar, o CEO da Trust, grande honra tê-lo aqui conosco, e o Paulo Amaral, aí um dos analistas também que integram esse time excepcional aí da Trust Investimentos. Paulo, José, muito obrigado por aceitarem o convite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso segundo dia de CIR Talks. Muito obrigado, uma honra o convite, estamos à disposição aí para tentar falar o que a gente pensa, responder as perguntas, estamos às ordens, é um prazer estar com vocês. Obrigado, José, obrigado, Paulo. Primeiramente, eu queria apresentar também um pouquinho para vocês a CIR Investimentos, né? A gente é um escritório que tem um foco em atuação aqui no Nordeste. Estamos aí entre as 3 maiores operações hoje da XP aqui no Nordeste. Nossa atuação ela é mais focada aqui na Paraíba, né, em João Pessoa, no Rio Grande do Norte, em Natal e Mossoró. Em Recife ali também temos escritórios e em Caruaru. Tá? Então, esse é o nosso foco, é atuar aqui no Nordeste e atender os nossos clientes por completo, sempre tentando agregar conhecimento, agregar solução e hoje aqui trazendo vocês para compartilhar um pouco, trazer um pouco aí essa visão do mercado financeiro, vocês que estão no Leblon, que estão aí nessa cidade maravilhosa e que produz excelentes gestores, excelentes casos de gestão ao longo dos anos, né? Tem essa tradição por produzir profissionais gabaritados que acabam indo para o mundo, como foi o seu caso, né, José? Conta um pouquinho para a gente, eu acho que muita gente quer saber, antes de tudo, onde tudo isso começou, né? Onde o bichinho do mercado financeiro te picou para fazer você sair aí do Rio e ir para o JP Morgan, né, que é uma das maiores instituições do mundo, e começar a sua carreira no mercado financeiro. Contando um pouquinho da minha história, que já é longa, eu sempre tive certeza que eu iria para o mercado financeiro desde garoto, eu sempre gostei de mercado financeiro. Na época, a grande oportunidade era trabalhar no banco americano, com a possibilidade de ir para os Estados Unidos e ser treinado lá. Então, eu foquei isso na minha carreira. Graças a Deus deu certo, muita transpiração, deu certo. Eu passei muito tempo no JP Morgan, passei um tempo no escritório do Rio, depois passei um tempo no escritório de Nova York, depois passei 10 anos em São Paulo. Foi um aprendizado gigante e a coisa, acho, mais importante que eu aprendi no JP Morgan foi que a indústria de fundos iria se desenvolver muito no Brasil. A gente via claramente nos últimos anos ali da década de 90 que a poupança de overnight iria migrar para a indústria de fundos, como já tinha migrado nos centros mais desenvolvidos. Então, no ano 2000, eu tomei coragem. Largar um bom salário é sempre difícil, mas eu tomei coragem e a gente um grupo de pessoas que a gente já conhecia e tinha bom relacionamento há um tempo, a gente tomou coragem, queimou as pontes e montou a Arx Investimentos lá no iníciozinho de 2001, que ainda tinha pouquíssimos fundos na indústria, o mercado ainda era muito a ser desbravado,
montamos a Arx e seguimos com a Arx aí, que foi uma história de sucesso, e essa história continuou depois com a Trust. Não sei se você quer que eu conte um pouquinho mais da história da Trust, mas a minha história se resume a isso, se resume ao JP Morgan há muito tempo, depois a Arx e Trust, que eu considero praticamente a mesma coisa, uma continuação da outra. Eu vejo a Trust como um projeto aí já de 20, entrando no 21º ano de vida. Pô, sensacional. De fato, aí uma trajetória que traz, que inspira sucesso, né? A Trust, apesar de pouco tempo, assim, vocês abriram o CNPJ, né? Os resultados já falam por si só, porque é uma equipe que já trabalha junto há muito tempo, né? E eu queria também agora conhecer um pouco mais o Paulo Amaral, pedir para que você se apresente, Paulo, um prazer estar aqui com você. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Falar muito rápido aqui da minha história, eu trabalho com o Tovar desde 2013, desde a Arx, da equipe de análise de investimentos, o Tovar e o Bruno Garcia. Eu acompanhei eles na época da Arx até 2017 e depois fui com eles para a Trust, integro o time de renda variável, né? Lá a gente tem a parte de renda fixa e renda variável. Na renda variável, o gestor do fundo é o Bruno Garcia, e eu faço parte da equipe de análise, que estuda as empresas abertas na Bolsa, faz as teses de investimento, avalia a precificação das ações e contribui na decisão se a gente faz ou não faz os investimentos. Perfeito. José, eu queria agora entender um pouquinho melhor como é que foi essa transição, por que vocês optaram por, de fato, sair da Arx, né, e fundar a Trust. Foi para ter mais liberdade, foi para desenvolver um modelo de negócio mais meritocrático. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história, para a gente conhecer hoje como é que era o modelo de negócio de vocês e como que passou a ser hoje, como que é hoje a Trust e o que vocês veem para o futuro aí. É uma ótima pergunta. A gente montou a Arx lá no iníciozinho de 2001. Tiveram muitos eventos, muita volatilidade. Você imagina que no iníciozinho de 2001 a gente não tinha nem um ano de empresa ainda. Teve o evento das torres lá, a Bolsa de Nova York, fechada há 4 dias. Eu falei, meu Deus do céu, montei um negócio aqui e o mundo vai acabar. Depois teve a eleição do Lula, marcação a mercado. Então, é um time muito acostumado a essa volatilidade aí, que a gente sempre pensa que a última crise é a pior, a mais séria. Em 2008, eu falei, estou enfrentando a crise mais séria da minha vida. Agora, em 2020, a gente teve uma outra crise também absolutamente inesperada, super séria. Então, o time vai treinando e, usando a palavra do momento, se vacinando aí para as crises. Nossa história foi o seguinte: nós montamos a Arx deu muito certo, um projeto com um time muito unido, muito vencedor. Em 2008, eu fiquei com medo da crise lá do subprime americano. Eu achei que o mundo ia desabar e eu precisava de um parceiro estrangeiro para ajudar nessa travessia. Surpreendentemente, uma série de bancos globais se interessaram em fazer um negócio com a gente. A gente vendeu a empresa para o Bank of New York Mellon, mas com liberdade total de tocar a empresa. Então, a gente fez isso de 2008 até 2017, a gente tocou a empresa, mas com os americanos como os principais sócios do negócio. O casamento funcionou bem, a parceria boa, a liberdade que a gente esperava ter, a gente teve. Só que em 2017, 2016, depois do impeachment da Dilma, eu comecei a achar que o mercado iria melhorar muito, que a gente finalmente iria ter uma coisa que eu já esperava desde 2001, então não estava muito certo, mas que os juros iam começar a cair de forma importante no Brasil e haveria uma migração do CDI, do título público do curto prazo, para ativos mais voláteis e um horizonte de investimento mais longo. Então, a gente tinha que mudar o formato da empresa, voltar a ser uma partnership, voltar a ser uma sociedade
porque essa era a forma mais eficiente de você atrair e reter talento. A gente conversou com o banco, mas numa solução amigável, a gente resolveu remontar o partnership com um novo CNPJ, que a gente resolveu chamar de Trust, e o time praticamente todo veio. O Paulo, eu trouxe o Paulo hoje porque as perguntas difíceis vão ficar para o Paulo, tá? Eu respondo todas as fáceis e eu deixo aí o que eu não souber para o Paulo. Mas o projeto foi uma continuação. A gente captou 5 bilhões de reais na primeira semana, mas não é porque captamos 5 bilhões de reais na semana. Teve uma migração importante, dado que o time era praticamente o mesmo, e a gente teve aí, com esse aporte inicial, a possibilidade de atrair novos talentos para o projeto, atraídos pelo time que a gente tinha e atraídos também pelo formato de partnership. Então, hoje a gente tem a Trust, é uma empresa que tem 20 bilhões de reais sob gestão, 40 executivos, é uma empresa que tem 4 produtos. Nós temos um macro e 3 produtos ligados à renda variável, ações. A gente tem um long and short, que é um produto bem neutro, compra e vende ações e fica bem neutro. A gente tem um long bias, que é um produto que eu vou falar um pouco mais na frente, mas é um produto com bastante latitude, pode operar uma série de coisas. E tem o long only, que é um fundo clássico de ações, como o mercado chama, falando essas palavras em inglês, mas bottom up, ou seja, olha muito mais as empresas, olha de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, esse é o grid de produtos. Eu não quero ter um grid de produtos muito complicado. A gente tem produtos de previdência, mas seguindo essa estratégia, produto para fundos institucionais também, mas seguindo essa estratégia. Nós temos 12 analistas, dos quais o Paulo é um dos mais sêniores. Nós temos 5 economistas, a gente tem 3 portfólio managers de macro e tem 2 portfólio managers de bolsa, que é o Bruno Garcia, meu sócio desde 2001 lá. Ele já nem aguenta mais, 20 anos. E a gente tem um outro gestor que toca o long only, que é o Marcel Guettard. Então, essa é a cara da empresa. A gente é muito satisfeito com a fidelidade que os clientes tiveram em migrar junto com a gente em 2017. Hoje a gente está muito, muito preocupado com preservação de capital, com não ter uma empresa grande demais, por isso que a gente fechou o long and short, fechou o long bias, até para XP o long bias ainda está aberto, mas a gente está quase fechado em quase todas as portas, e a gente, em algum momento, considera fechar o fundo de ações também. Por quê? Existe um número que não é científico de uma capacidade que você consiga fazer uma gestão entrando e saindo sem atrapalhar ali a cota. Então, esse número não é ciência exata, não é número exato, mas por prudência a gente fechou os fundos aí já há um tempo e de vez em quando reabre para dada alguma oportunidade, até a oportunidade que a gente teve na crise com a pandemia. A pandemia a gente viu uma grande oportunidade. A gente viu as ações caindo. Claro que teve o pânico inicial, aquele carnaval foi um carnaval horroroso, eu praticamente não via a família, era só o WhatsApp com o time, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a gente viu uma oportunidade, a gente agiu rápido. Na verdade, até voltando um pouquinho, a gente não estava muito animado ali com o final de 2019. A guerra comercial China-Estados Unidos estava preocupando, preços muito esticados, então um pouco de sorte, um pouco de competência, a gente entrou em 2020 com uma exposição a risco menor. Até no nosso long only, que a gente normalmente fica 90%, 95% comprado, nós estávamos perto de 70% comprado, o limite mínimo é 67%. Então, demos um pouco de sorte, um pouco de competência, e a gente viu, com aquela crise, aquele primeiro impacto que caiu tudo ao mesmo tempo. Né? Coisas boas e coisas ruins caíram tudo junto. E aí, apesar do susto, a gente reagiu rápido, reduziu posições, mas viu que tinha uma grande oportunidade pela frente. E quando
vieram aí as ajudas fiscais dos grandes bancos centrais, principalmente do americano, ajuda fiscal e monetária. Nós concluímos que era uma grande oportunidade e compramos uma série de ações que já faziam parte do portfólio, mas a gente aumentou as posições a preços incrivelmente baratos. Isso gerou ali uma oportunidade única, lamentável o motivo, mas uma oportunidade única de comprar empresas muito boas a preços muito atraentes. Então, foi isso aí a grande decisão que a gente tomou em 2020, que proporcionou aí que o nosso long bias tenha rendido 45% e o nosso fundo de ações 3%. Então, depois eu dou detalhes aí do que a gente fez, mas foi isso. Foi a cautela inicial e a coragem de aproveitar ali de liquidação, né, que o mercado gosta de chamar de bottom fishing, né, que é pescar no fundinho da piscina. Então, foi isso que a gente fez. Exatamente. Vocês acabaram, por uma preocupação em relação à guerra comercial, também já fazendo caixa. Então, quando veio a pandemia, né, diferente de muitos fundos que estavam aí 100% comprados, né, no caso dos FIA, né, dos fundos de ações, que estavam com 100% comprado, vocês ali tinham caixa e aí conseguiram aproveitar essas barganhas. E no caso, como você falou, né, espetacular a performance do long base, rendeu 45%. O investidor que está aqui conosco, Tovar, que ainda não está muito familiarizado, né, só para clarificar, o long only, quando o Tovar se refere, é o fundo de ações que ele, por regulamentação, ele tem que estar 67% comprado no mercado acionário, né? Já o long buys, né, Tovar, ele não tem essa exigência, né? Vocês podem ter mais caixa. Como é que foi isso? Vocês estavam quantos por cento comprado no long buys? Então, o long buy é o nosso produto que eu gosto de chamar com maior latitude. Ele é um produto que tem uma posição que a gente chama de long and short, tem esse anglicanismos aí, mas eu não consigo fugir, porque é assim que o mercado define. Ele tem uma posição comprada em ações e uma posição vendida em ações. Então, ele fica com uma posição apostando que algumas ações vão subir e outras vão cair. Se a gente acertar na direção nesses dois tipos de movimento, a gente ganha bastante. Mas o long bias, além disso, ele tem uma oposição líquida comprada que o time de gestão faz com que ela oscile bastante. Então, a gente tem uma visão ali de curto, médio prazo, que é um time mesmo, que a gente aumenta e diminui o tamanho da posição líquida comprada de acordo com o cenário. É óbvio que fazer timing diariamente é impossível, entendeu? Esse day trading é a coisa mais difícil do mundo, mas olhando o horizonte de curto, médio prazo, a gente faz uma oscilação do tamanho da posição. Isso, quando a gente acerta, é o sonho de consumo do cotista, né? Porque tem alguém escolhendo por ele o tamanho da posição e aumentando e diminuindo de acordo com a expectativa de que o mercado vai subir. É óbvio que isso não é isso que a gente faz como prioridade, porque isso é impossível de fazer, mas você fazendo esse time e usando uma série de ativos como hedge, e a gente, no ano de 2020, a gente usou muitos ativos como hedge, ou seja, como defesa, a gente ficou comprado em dólar há muito tempo, a gente ficou tomado em juros, a gente comprou ouro, a gente tomou os juros americanos, então a gente fez uma série de operações de defesa. E anos muito bons como esse, nós acertamos tanto na posição comprada como nas defesas. Então, foi um paraíso. Eu gostaria de assinar que a gente vai entregar 45% de novo em 2021. Infelizmente, não dá para garantir isso, mas foi um ano espetacular. O time está de parabéns. Os temas que a gente explorou
em 2020 foram, primeiro, vendas pela internet. Empresas que se beneficiavam e tinham a tecnologia de vender pela internet. Empresas que já estavam adiantadas nesse campo, como Magazine Luiza, Mercado Livre, entendeu? Então, foram empresas que se beneficiaram, já estavam se beneficiando da venda online, mas a pandemia fez que 6 meses em 6 anos, 6 anos em 6 meses. Então, foi muito rápido. E isso ajudou muito na posição. O outro tema que a gente tinha em mente, continua em mente, essa pulverização, essa massificação do mercado financeiro. A expressão em inglês é o tal do financial deepening, né, que é aprofundamento do mercado financeiro. Você tinha ali 500 mil investidores na B3, na Bolsa, hoje tem 3 milhões e meio. A indústria de fundos hoje tem 6 trilhões de reais sob gestão. Então, com a queda substancial dos juros reais e nominais no Brasil, você teve essa migração. É uma coisa que eu esperava, quando eu montei a empresa lá em 2001, eu esperava que acontecesse em 2002. Só errei por 18 anos, mas chegou, entendeu? Então, você tem aí um momento que o investidor brasileiro, até de forma muito aguda, muito rápida, teve que migrar do conforto do CDI, né, que você ganhava 5%, 6% ao ano e ia para a praia. Era melhor ir para a praia do que abrir um mau negócio, porque 6% de juro real ao ano é um espetáculo, para um juro real negativo que a gente tem hoje. Então, o investidor teve que migrar. E migrou brutalmente para fundos imobiliários, para ações, para crédito. Então, teve essa migração aí que continua, e a gente apostou muito nessa migração, comprando ações da Bolsa, da B3, comprando Stone, comprando XP. A gente é um grande investidor da XP, comprando BTG. Então, essa história de aprofundamento financeiro, financial deepening, deu muito certo, e a gente pegou isso aí com essas ações. Nós também fizemos algumas incursões logo depois da ajuda americana. A gente viu que ia beneficiar as ações de tecnologia lá fora, apesar de a gente não ter uma expertise grande em ações lá fora, a gente tem alguma expertise, nós investimos comprando Amazon, comprando Apple, fazendo aquele pacotinho de ações americanas que andaram muito bem. Hoje a gente tem menos isso, tem mais ações brasileiras que nós temos mais conforto. Então, foi esse racional que impactou o long bias, com os hedges e com a variação de posição, então, e também impactou o fundo de ações, aumentando o tamanho da posição comprada e comprando essas ações aí que eu mencionei para vocês. Perfeito. E uma pergunta que assim, sempre é difícil de responder, né, para os nossos clientes. Então vai ser o Paulo. Se é difícil, vai ser o Paulo, tá? Quando que é o melhor momento de comprar uma ação e quando que é o melhor momento de vender, né? Vocês, pelo que vocês explicaram aí, vocês meio que acertaram o time, né? Market timing não é fácil de fazer, vocês estavam com caixa e aí entrou a pandemia. Vocês também, ao mesmo tempo, implementaram rapidamente ali as proteções, né? Ouro, dólar, enfim, todas essas proteções e conseguiram segurar ali o momento certo para comprar, ou quando a bolsa saiu dos 120 ali para 100 mil pontos, já foram lá e compraram, 80, encheram a mão. Como é que foi isso ali? Quando que vocês viram que o mercado estava, de fato, ali afundando, que a crise ia ser séria, e assim, o que sinalizar, falar assim, não, tudo bem, está caindo, mas não é por isso que a gente vai comprar agora, vamos aguardar um pouco mais, ou não? Como é que foi esse movimento? Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. A gente não está aqui para fazer market time. Market time é um negócio muito difícil de fazer. De vez em quando aparece uma oportunidade de você ver empresas que você confia muito, que você conhece o management, que você vê, sabe que as empresas estão capitalizadas, que mesmo que venha uma crise, ela tem capacidade de atravessar, e essa travessia será com a mortandade de uma série de concorrentes. Ele vai sair lá na frente da crise de uma forma com menos competição. Então, foi isso aí que deu confiança
para nós aumentarmos as posições. A gente não está aqui para comprar e vender e acertar o time. A gente está para comprar empresas que a gente confia, que a gente analisa e que tem essas características que eu mencionei a você. Agora, de vez em quando aparece uma grande oportunidade. E essa oportunidade apareceu depois daquela queda que eu mencionei, brutal, e em todas as ações boas e ações ruins, tudo caiu 30%, 40%, e você viu os bancos centrais agindo de uma forma extremamente importante, injetando liquidez na economia. Você fala, poxa, vai ter ali uma recuperação dos ativos. E aí, quanto mais eficiente e mais rápido você é, melhor é o resultado. Entendeu? Mas eu quero deixar bem claro aqui, a gente não está aqui para brincar de market timing, não. A gente está aqui para escolher as melhores ações com uma pesquisa longa, profunda, intensa, escolher as melhores ações e carregá-las até que chegue nosso preço-alvo. Esse é o nosso objetivo aqui. Perfeito. Encontrar ali assimetrias, encontrar teses que vocês acreditam, carregar ao longo do tempo e fazer valor aí para os acionistas, não é isso? Falando, acho que a gente passou aqui um apanhado bem legal sobre como é que foi essa movimentação de vocês, como é que foi a gestão de vocês ao longo do ano de 2020, né? E como que vocês conseguiram aí capturar e ter um excelente desempenho como tiveram. Agora, a gente está começando o ano de 2021 agora, e a pergunta que não quer calar, né? Quais são as perspectivas agora para esse ano, que a gente já está aí com a iminência, né, da saída da vacina, ao mesmo tempo, essa questão aí envolvendo o Trump, que gerou muito atrito nos anos anteriores ali do seu governo, e agora com o Biden, talvez uma perspectiva ali de uma política mais centrada, né, de uma política de menos confronto ali com China, uma política que talvez beneficie também os países emergentes. Queria entender um pouco também, falando agora também no internacional, né, e agora falando de Brasil. O Brasil, a gente tem aquela situação que a gente parece que está melhorando e aí do nada a gente piora, né? Ou seja, é sempre o establishment tentando travar, né? A gente teve agora um exemplo muito claro no Banco do Brasil, né? O CEO implementou uma série de medidas ali, queria trazer mais eficiência para o banco, e aí foi uma enxurrada de deputado bater lá na mesa do Jair Bolsonaro, e aí ele se sentiu ali pressionado, e aí foi tentar reverter, e a gente espera, né, que a decisão se mantenha e que o CEO do Banco do Brasil continue no cargo, porque vem fazendo um excelente trabalho, né? Mas conta um pouquinho para como é que é, Tovar, você que tem esses anos aí de experiência no mercado, o Brasil ele fica oscilando, né? A gente, na hora que acha que vai decolar, aí vem o sistema e lembra a gente de quanto que a gente precisa avançar ainda. Eu tenho o nosso economista-chefe diz uma frase que o Brasil é aquele estudante nota 5, ele se arrasta para passar, vai para a recuperação, mas ali no finalzinho tem uma ajudinha e passa de ano, mas é sempre sofrido. Então, eu acho uma boa definição aí de Brasil. Falando um pouquinho do cenário que a gente vê, quer dizer, os Estados Unidos tiveram eleição onde entrou o Biden, que claramente é um presidente que vai aumentar os estímulos, né, o tamanho dos estímulos, então vai fazer com que a economia americana cresça, a economia americana já está forte, vem mais estímulos aí. Então, a gente está pensando em um número para PIB de Estados Unidos nesse ano na casa de 5%. E quando a maior economia do mundo cresce 5% ou perto disso, ela arrasta o resto do mundo com ela. É benéfico para o mundo que a maior economia cresça tanto. E, claramente, esses pacotes de estímulos serão pacotes que irão entrar nos estados, que é uma coisa que o Trump não fazia, irão para ajuda de Covid, irão para a população na forma de cheques, né, $2.000 de cheque, que obviamente levarão ao consumo, e também para a infraestrutura. Então, você espera aí os Estados Unidos crescendo e trazendo crescimento
para o resto do mundo. E o segundo ponto é a vacinação. Parece, quer dizer, tudo que se lê é que o sucesso das vacinas é muito grande, ainda falta a trajetória de logística, né, o desafio da logística, mas me parece que isso vai ser superado também, e você vai ter uma vacinação em massa nos países centrais muito rapidamente. Então, a gente tinha duas dúvidas grandes para esse ano. A primeira era a eleição do Biden ou não. Até veio com a onda azul, né? O Biden não só ganhou a eleição, mas como a Câmara e o Senado são azuis, embora, vamos combinar aqui, a liberdade do Biden não é tão grande. Ele tem a Câmara, mas tem um pouquinho do Senado a mais, então ele ainda tem que negociar muito. O Ian Bremmer, lá da Eurásia, fez um call outro dia dizendo que ele estima que 20% a 30% do que o Biden queira seja aprovado pelo Congresso, então também não é uma festa. A economia americana é justamente ela cheia de checks and balances, né, de forma que ninguém tem a liberdade de fazer muita coisa sem ser controlado. Isso é muito bom. E você certamente vai ter a economia americana subindo um pouco impostos, olhando mais para energia limpa, olhando um pouco com cara pior para energia fóssil, olhando para a infraestrutura. Então, esses são os temas que a gente vê aí para a economia americana. E vemos um dólar globalmente um pouco mais fraco, porque o fiscal americano piora e o déficit conta corrente também é ruim nos Estados Unidos. Então, seria um país crescendo muito, mas com algumas fragilidades que devem enfraquecer o dólar a nível global. Não estou falando de dólar real aqui, não. O grande risco, o grande satã de tudo isso aí, seria a gente ter uma inflação rapidamente nos Estados Unidos. Aí seria um grande problema, porque você tem uma dívida PIB muito alta, tem que subir os juros muito rapidamente, e isso seria ali um vento contra muito forte. Não é o nosso cenário base. Nosso cenário base é que a economia americana cresça bastante, tem essa rotação aí, ajudando o Brasil em commodities, ajudando um pouco em dólar mais fraco, e com juros ali subindo, 10 anos subiu 25 vezes, mas começa a subir realmente, tem um risco de inflação lá na frente, mas não é nada muito imediato. Falando de China, a China não teve muita pandemia, está crescendo direito, está até começando a tirar o pé, mas continua crescendo direito, muito baseado no apoio que eles fizeram para a infraestrutura, ajuda o Brasil também. E a Europa sofre mais com pandemia, o motor da Europa é a Alemanha, pega uma carona ali no crescimento da China, mas a Europa está se virando. Então, o quadro internacional está bastante animador. É claro que tem cisne negro aí, até eu me lembro uma frase que eu vi no começo da crise do ano passado, foi que tem pouco lago para tanto cisne negro, né? Foi o André Esteves que falou, uma expressão sensacional, né? Então, esse é o quadro internacional que a gente vê. Vindo rapidamente para o Brasil, a gente teve, obviamente, uma ajuda emergencial fantástica, né? Muito alta para um país emergente, uma dívida PIB já ruim. Começou aquela discussão, quanto vai ser a ajuda emergencial? 300, não 400? Não, vamos dar 500. O Bolsonaro chegou e toma logo 600. Entendeu? Então, foi um gasto aí de 350 bilhões de reais, fazendo que a dívida PIB piorasse muito, saísse de 75% e para 90%. A gente até tinha um cenário que podia chegar a 100%, mas o PIB terminou caindo menos do que ele esperava, um quadro de cair o PIB 8%, 7%, caiu 4,5%. Então, a gente tem aí um cenário fiscal no Brasil extremamente preocupante. A gente tem que trabalhar para reverter isso rapidamente. E aí vem o grande problema, que é, com o fim da ajuda emergencial, eu acho que o Bolsonaro está convencido do fim da ajuda emergencial,
que ele consegue viver com uma popularidade menor e com toda a pressão para aumentar a ajuda emergencial, aumentar o Bolsa Família? Então, esse é o primeiro ponto de interrogação aí que a gente tem no campo político. Claramente, a disputa da presidência da Câmara e Senado, eu acho que o Lira e o Pacheco são favoritos, mas essa disputa paralisou tudo e nada vai acontecer até essa decisão. Acontecendo essa decisão, a gente vai entrar em 2021 e vai ver quais são os planos do governo, o quanto o governo está disposto a pressionar para que a gente tenha reformas e melhore o quadro fiscal aí. Claramente, uma reforma administrativa se faz muito necessária, uma reforma fiscal, uma diminuição do tamanho do Estado, privatização. Você pega esse caso, você mencionou do Banco do Brasil, pega esse caso Ainda tem o problema dos caminhoneiros, que eu não tenho muito medo, não, mas é um medinho que dá. Pega o caso de segurar o preço de diesel para satisfazer os caminhoneiros. A Petrobras está vendendo as refinarias. Se você estraga essa venda para fazer um movimento político para agradar os caminhoneiros, você está jogando um monte de dinheiro no lixo. Então, todos esses medinhos, entendeu, fazem com que o Brasil fique aquele estudante nota 5, né, se arrastando para passar. Ainda tem a politização da vacina. Tem a vacina de São Paulo que não pode, aí tem a vacina da saúde, a Anvisa, fica essa guerra política aí que mostra que a prioridade não é vacinar todo mundo, e vacinando todo mundo você faz com que o PIB volte a crescer mais rápido. Tem essa politização. Embora também eu seja animado com vacina no Brasil. Eu acho que vai sobrar vacina no mundo, não vai ser muito rápido, vai sobrar vacina no mundo. O SUS é um sistema que irriga muito bem o Brasil, as campanhas de vacinação no Brasil sempre foram um sucesso, né? Então, eu acho até que eu sou até animado com isso aí, mas pode demorar. Se você quiser que eu me estenda, eu falo um pouquinho de inflação. Se você não quiser, me pergunta o que vocês quiserem, como você quer fazer. Se você puder complementar com essa questão da inflação, porque de fato preocupa, né, o fiscal no Brasil se deteriorar cada vez mais, né, principalmente se continuar essa questão do auxílio emergencial, né, e a questão da inflação nos Estados Unidos, né, como você falou, né, você acha que o sistema de pesos lá, a economia, os senadores, o Congresso não vai liberar tanto estímulo assim, porque se acontecer uma inflação lá, de fato, vem uma inflação em cascata para o resto do mundo, né? Não, exatamente. Uma gripezinha lá, uma pneumonia no resto do mundo. Falando de inflação, a inflação de 2020 claramente surpreendeu. Você teve uma inflação de 4,5%, você teve uma disrupção na oferta, você teve uma demanda vindo das classes C e D por causa da grande ajuda emergencial. Tudo isso fez com que a gente tivesse juros reais negativos. E a política monetária vai ter que mudar. Certamente, esse Banco Central, que é corajoso pra caramba, meu Deus do céu, 2% de Selic, 4,5% de inflação, eu nunca vivi na vida. E eu já vi um monte de coisa no mercado financeiro. Então, deve ter uma normalização dos juros, uma política monetária menos acomodatícia. A gente acha que... Aí começa aquelas decisões. Ele vai tirar esse famigerado forward guidance, né, que é o aviso do que ele vai fazer, se ele vai tirar agora ou não. Fica essas discussões aí menos importantes, mas certamente março, provavelmente maio, na reunião de maio, ele deve começar a subir os juros. Eu não tenho bola de cristal, se eu tivesse, estaria milionário, mas certamente ele deve começar e fazer ali um orçamento de 250 vezes, levar os juros ali para 4,5%, 5%, para ter algum jurozinho real positivo. Dizem que o Brasil precisa de 200 a 300 pontos de juro real. Estamos longe disso. Então, deve ter algum movimento disso.
O dólar fraco no mundo deve ajudar o Brasil, fluxo para commodities deve ajudar o Brasil, esse rotation para mercados emergentes deve trazer fluxo para o Brasil. A conta corrente do Brasil está muito tranquila, menos de 1% de déficit de PIB, que é muito tranquilo para um país emergente que importa capital. As reservas estão lá, 330, 320 bilhões, muito tranquilo também. Então, esse é um front. A dívida externa é quase nenhuma, a dívida externa soberana é praticamente nenhuma. Então, a gente acredita aí que no lado externo esteja muito tranquilo e o vento positivo de fora, mais os juros baixos, mais esse fluxo de novos entrantes no mercado financeiro, alimente aí um ano bom para o mercado de ações. Eu não estou falando do Bovespa. A gente não olha o Bovespa. O Bovespa é um índice de comparação que tem um monte de banco e um monte de commodities. Não é isso que a gente olha. A gente tem ações específicas, mas o Bovespa termina sendo ali um índice de referência, que até andou agora porque ele tem muito banco e muita commodity, com essa rotação aí do Biden andou bastante, mas não é isso que a gente está olhando. A gente olha para uma cesta de empresas que a gente gosta muito. Então, falando de Brasil, tem prós e contras, estudante nota 5, tomara que passe, né? Tomara que Bolsonaro ajude um pouco mais aí nas reformas, precisa dele, ele precisa apresentar para o Congresso. O Congresso é reformista, a reforma da Previdência passou bem, até estava animado naquela época e depois parou. Entendeu? Parou por quê? Porque parou. Né? Mas vamos ver se dois. Não sou extremamente animado que a gente vai privatizar tudo, mas alguma coisa no campo da privatização, algum caminho ali na reforma administrativa seria bom. Né? E responsabilidade fiscal, né? Não estourar o teto dos gastos, fazer a PEC emergencial dos gatilhos. Tudo isso aí está na pauta. Agora, vamos ver se vota. Né? Perfeito, excelente explanação, Tovar. E eu acho que um ponto aqui que muitos clientes nossos, até por ter posição, perguntam bastante para a gente, e eu acho que talvez se você tiver a oportunidade de comentar para a gente, seria muito bacana, que você mencionou a questão de um possível aumento aí na taxa de juros, né? Como que isso influenciaria um setor que são o setor dos fundos imobiliários, né? Os FIIs ficaram bem para trás, não tiveram essa recuperação que a Bolsa teve, né? Por razões óbvias, né? Shopping centers ficaram com as atividades muito reduzidas, a questão do home office fez com que algumas empresas, né? A exemplo da XP, optassem por entregar várias salas. Então, como que você está vendo aí o setor de real estate, setor imobiliário? Como que você acha aí o que você espera em relação, caso haja uma subida nos juros? O que você espera ali para o IFIX, né, para o índice de fundos imobiliários, que de fato não teve a recuperação que a gente viu na nossa Bolsa Brasileira? Eu não sou um especialista em fundo imobiliário, não me ponha esse mérito que eu não tenho. Mas eu também não estou esperando uma subida de juros muito fantástica, não. Tá? 2 é um absurdo de baixo. Vai subir, mas não vai atrapalhar. É o que eu acho. Agora, o importante é quando que a gente vai voltar ao normal. O novo normal é parecido com o normal que a gente tinha antes. Eu acredito que o home office veio para ficar, mas certamente não na intensidade que está se falando. Então, qual é esse novo normal? Como é que vai ser a demanda por lajes empresariais? Como é que vai ser a demanda por novas residências? Claramente, um escritório ganhou valor, entendeu? Porque quem tem filho sabe que trabalhar de home office sem ter um escritório é um desastre. Então, tem que se entender quando vem a normalização e quando ela é diferente. Certamente, essa ajuda emergencial fez com que o mercado imobiliário, principalmente o residencial de alto luxo, se desenvolvesse e
estamos esperando ali para ver qual é o novo normal. O novo normal é a XP não ter nenhum escritório? Acho difícil, entendeu? Sou amigo do Guilherme, gosto do Guilherme, ele é todo futuro vanguardista, mas eu acho que ele vai ter escritório da Faria Lima, sim. Ô, Paulo, você tem alguma coisa a comentar disso? Deixa eu ligar aqui. Tenho sim, Tovar. Os fundos imobiliários, acho que nesse momento tem que fazer uma distinção de qual tipo de ativo que está dentro do fundo, né? Como o Tovar comentou, na crise caiu tudo junto, e aí você tem que separar o joio do trigo para ver o que é bom de verdade e não perdeu valor, do que de fato perdeu valor, né? Porque algumas mudanças são esperadas, né? Com a recuperação da crise. Então, o primeiro ponto é muito importante entender o que está dentro do fundo. E outro ponto é que essa subida de juros que o Tovar comentou é da Selic, né? Os fundos imobiliários, eles são muito mais correlacionados com o juro longo, né? Da NTN-B 50, talvez, né? Então, essa movimentação dos juros de curto prazo não influi tanto assim nos juros de longo prazo, né? Já tem a curva que está precificando isso, né? Então, esses são meus comentários aí. Perfeito, Paulo. De fato, aí a questão do juro longo vai estar muito mais relacionada ao fiscal, né, do que em relação ali à taxa Selic atual, né, e o avanço das reformas, né, também, né, que aí vai dar essa sinalização de que a gente vai ter juro baixo por mais tempo, né. Pô, excelente. Agora eu acho que está a gente teve uma visão macro aqui fantástica, conduzida por vocês dois, e eu acho que agora talvez seja o momento da gente entrar um pouco mais ali em setores, em teses de investimento, em ações que vocês acreditam, né, Tovar? Você comentou aí em relação à questão da Petrobras. Eu sei que vocês gostam aí de PetroRio, me corrija se eu estiver enganado, né? Então, conta um pouquinho para a gente o que vocês estão acreditando. Vocês acham que a PetroRio, que atua ali na área de poços maduros, a Petrobras agora a tendência é ela ajustar o foco mesmo ali para o pré-sal e aqueles campos que já estão mais, digamos, com o índice de produtividade caindo, ela vender esses ativos para poder concentrar os esforços ali onde ela acredita que vai ter uma maior rentabilidade. Como é que vocês estão vendo esse setor de petróleo? Se vocês têm alguma posição, no caso aí me confirme, e um pouco da visão de vocês. Acho que eu vou deixar isso para o Paulo, mas antes eu vou falar um pouquinho. A gente continua acreditando nessas teses de tecnologia e nessas teses de aprofundamento do mercado financeiro. Então, essas posições a gente continua tendo. Umas posições que a gente já aumentou recentemente, não foi agora, não foi semana passada, foi no final do ano passado, foi um pouco mais de commodities com Vale, e um pouco de PetroRio, que é uma empresa que tem características específicas, eu vou deixar até o Paulo falar, que ele fala melhor do que eu. E a gente deu uma reduzida em Magazine Luiza, que é uma reduzida boa, ou zerou Magazine Luiza recentemente, porque apesar da gente achar a empresa espetacular, com o fim da ajuda emergencial, esse boom de consumo da classe C e D, que ajudou muito Magazine Luiza, perdeu força. Então, chegou um momento que a gente achou que o timing já não era tão favorável, embora a gente goste muito da empresa. Uma outra empresa que a gente tem também, né, Paulo, que você pode mencionar, é Intermédica, que a gente aumentou no final do ano passado, e é uma posição nova na carteira. O resto é bem parecido com o que a gente tinha. Mercado Livre, XP, Stone, Natura, que é uma empresa que a gente gosta muito, já tem há bastante tempo, andou bastante, e Localiza também é uma empresa que a gente gosta muito. Claramente, eu não estou dando dicas de investimento aqui, a gente está dizendo nossa carteira, e a gente é muito consciente. Podemos mudar de opinião amanhã, e vai parecer verdade para vocês que a gente continua com isso na carteira. Pode continuar ou não. Então, a carteira é dinâmica, embora a gente não gire muito, a carteira é dinâmica, e quando ações que a gente gosta chegam a um patamar de preço ou tem algum obstáculo à frente, a gente reduz posição e aumenta a posição. Esse é o nosso trabalho.
Mas, Paulo, me dá uma forcinha aí, dá uma ajuda aí na nossa carteira. Claro, claro. De PetroRio, Henrique, você resumiu muito bem aí como é que é o modelo de negócios da empresa, né? PetroRio a gente tem na carteira, a gente já tinha no passado e veio aumentando ao longo do tempo essa posição. O que essa empresa faz? Ela é uma empresa de petróleo que compra campos de petróleo maduros de empresas muito grandes, como Petrobras, Shell, né? São poços que são pequenos demais para essas empresas grandes darem atenção devida, né? Não vale a pena ela investir e olhar no detalhe aquele poço e cortar custo. Então, o que essa empresa faz? Quando esse poço começa a perder um pouco de produtividade, ela vende. E aí a PetroRio, ela compra esses poços, que apesar de ser pouco relevante para uma Petrobras, é muito relevante para ela. E aí ela dá toda a atenção necessária, ela usa os ativos que ela já tem, então tem sinergias operacionais, e ela corta muito o custo, que a gente chama de lifting cost, que é o custo para você tirar o petróleo do poço. E aí, com isso, ela consegue comprar num preço que para a empresa grande é bom vender, e para ela é excepcional comprar. E por o valor do poço ser representativo no valor da empresa, ela gera muito valor, né, proporcional à ação. Então, o principal movimento dela no ano passado foi ali em novembro, se não me falha a memória. Ela fez uma aquisição que vai dobrar o tamanho da empresa praticamente. E aí agora ela está fazendo um aumento de capital para trazer mais dinheiro para executar esse projeto. Está trazendo mais atenção para o papel. É um papel um pouco largado, pouca gente cobria, a gente já cobria. E aí o papel está tendo uma boa reprecificação. O Tovar comentou de Intermédica, que foi uma empresa, uma adição na carteira no ano passado. A Intermédica, para resumir muito aqui o modelo de negócio da empresa, é uma operadora de saúde verticalizada. Então, quer dizer que ela vende os planos para os clientes e ela tem os ativos hospitalares, tem os laboratórios, né? Isso são custos para ela. Por que esse modelo é interessante? Porque é um modelo que está totalmente alinhado, né, o interesse da empresa, né? Quanto menor for o custo do hospital, melhor ela consegue repassar esse ganho de eficiência para o cliente. Então, ela tem preços bastante mais baixos, diferente de uma seguradora, né, que aí ela tem a rede credenciada, que a gente chama, dos hospitais, dos laboratórios. Para esse pessoal, o mais interessante é que tenha mais exames, mais internações, acaba inflando um pouco o custo, e aí o cliente acaba pagando mais, né? Então ficam preços mais caros. Então, ao longo do tempo, essas operadoras verticalizadas vão ganhando mercado e elas vão crescendo. Então, a gente acha que tem muito espaço para elas continuarem crescendo. Perfeito. No caso de Magazine Luiza, então, vocês mesmo gostando do case, optaram por reduzir posição, porque acharam ali que, de fato, esse auxílio emergencial não estando mais presente, poderia trazer uma contração nos preços ali, né? Na verdade, Henrique, para comprar alguma coisa, você tem que vender alguma coisa se você está 100% comprado, né? Você tem que escolher alguma coisa para vender. A gente fez uma redução para aumentar outros papéis. Isso é natural. Perfeito. Buscar assimetrias, né? E em relação a Vale, né? Você comprou Vale, eu acho que é uma pergunta que muita gente está se fazendo. A gente está vendo aí o minério chegar próximo das máximas, a própria Vale aí chegando no próximo, acho que está no topo histórico já. Enfim, o que vocês esperam para a Vale, né? Vale já está em R$100, e ali? O que vocês vislumbram? Ainda tem muito potencial de crescimento, não tem? Vai lá, Paulo. Essa é difícil, hein? A Vale, pegar um pouco do histórico aqui, aconteceu o desastre de Brumadinho, né? E aí a Vale, ela tirou a capacidade do mercado, o preço do minério subiu um pouco naquela época, e a Vale começou a negociar com um desconto muito grande para as outras mineradoras. E aí qual que era a dúvida na Vale, né? Assim, como o preço subiu muito, apesar dela ter tirado o volume, na verdade o resultado dela melhorou. Só que ela não podia pagar dividendo, não podia devolver esse dinheiro, esse fluxo de caixa que ela estava gerando, enorme, para o acionista. Então ficou muito tempo sem pagar dividendo, a ação era muito barata, mas ficava barata.
Ano passado, eles voltaram a pagar dividendos, então foi um marco importante que já causou uma reprecificação na ação. E o outro movimento foi um movimento mais recente, a partir de novembro, que o minério explodiu, né? Então, você comentou que a Vale está no topo histórico em reais, o minério também, né? E aí, então, a Vale foi carregada fortemente pelo preço do minério, que está num patamar absurdamente alto. A cada mês que passa e ainda está nesse patamar, a Vale gera 3% do valor dela. Então, assim, é muito violento. Mesmo, o que a gente gosta na Vale, né? Mesmo que caia muito o minério, vá para $70, alguma coisa nessa ordem de grandeza, ainda é um bom investimento, né? Hoje chegou a bater $160, tá um negócio assim absurdo. Mas mesmo que caia, a gente ainda gosta, ainda tem um retorno bastante bom. Então, é por isso que a gente aumentou a nossa posição de Vale recentemente. Tá, então mesmo, digamos assim, eventualmente o minério de ferro caindo, vocês acreditam que por essa questão do dividendo, principalmente nesse cenário de juro baixo, vocês acham que a ação pode continuar, pode não ter uma retração tão grande, mesmo caso haja uma queda aí do minério de ferro? Sim, sim. Daria para o minério cair e ainda ser um bom investimento. Natural que quando cai, né, tem alguma reprecificação, alguma volatilidade, mas em termos absolutos pensando um pouco num prazo um pouco mais longo, sim, a gente ainda acredita que é um bom investimento. Perfeito, excelente. Pessoal, eu queria também convidar aí quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade aí para colocar no chat, tá? A gente teve uma pergunta aqui do Fernando Luiz, foi sobre o dólar, né? Eu acho que o Tovar já falou muito bem aqui, tocou bem nesse assunto. Ele pergunta a expectativa do dólar para meados do ano. É um pouco difícil ali de acertar um time, né, Tovar? Mas como você disse aí, né, você acredita que de fato vai ter aí um dólar, o dólar deve se desvalorizar em relação ao mundo, né? Na verdade, essa pergunta vale alguns milhões de dólares, né? Se eu soubesse o que vai acontecer. Mas, claramente, existe uma tendência de desvalorização global do dólar, pelos motivos que eu mencionei anteriormente. E o Brasil vai pegar carona nisso ou não, dependendo de como tratar os seus problemas internos, principalmente o problema fiscal. Se o problema fiscal for resolvido, e com commodities bombando, como o Paulo mencionou, e com você com fluxo vindo para o Brasil, certamente o real se aprecia. Agora, a grande dúvida é como a gente vai se comportar localmente em relação aos problemas e riscos que a gente tem. Existe um cenário bem possível de o dólar se valorizar e o Brasil continuar sendo, o real continuar sendo a pior moeda do mundo, como foi ano passado. Então, o Brasil precisa fazer o dever de casa dele, ele precisa se ajudar, entendeu? Precisa fazer a parte dele. Essa é a grande incógnita que a gente tem. Essa infelizmente, a melhor resposta que eu tenho para essa pergunta. Não, perfeito, excelente. Caso você tenha aí mais algum case assim, Paulo, que vocês acreditam, só para a gente entrar aqui para os instantes finais, aqui algum case de ação que vocês de fato acreditam, que vocês possam compartilhar outra tese, assim, acho que é super rico para os nossos clientes ouvir assim o detalhe de por que o analista seleciona aquela empresa, né? No caso você comentou aí sobre Vale, PetroRio, Intermédica, né? O Tovar comentou aí essa questão do financial deepening, que vai favorecer aí XP, que já vem favorecendo, né? XP, Stone. A questão do SG aí, né? Eu acho que Natura talvez seja um case interessante, essa tendência de cada vez mais a gente ter agora um investimento que tenha as características de sustentabilidade, né? De preocupação com governança corporativa. Não à toa a gente viu agora, né, muito recente, o caso da IRB, né, uma empresa que estava ali negociada a múltiplos bem avançados e por causa de um problema de governança corporativa, né, teve ali o seu valor de mercado reduzido drasticamente. Então, o que vocês podem comentar sobre isso aí? Natura, Paulo?
Pode ser Natura. Natura é um case muito interessante. A gente começou a investir em Natura quando ela anunciou a aquisição da Avon. E só para recapitular um pouquinho a história da Natura, né? A Natura foi uma empresa muito inovadora, né? Como você comentou, nessa parte de ESG, é uma das empresas pioneiras. Ela nasceu com essa cabeça de sustentabilidade nos produtos e tudo mais, teve muito sucesso até ali 2012, 13 por aí, alguma coisa nessa linha, talvez um pouco antes de 2010. E aí depois ela começou a perder muito market share aqui no Brasil. O Boticário conseguiu encaixar produtos interessantes, um modelo de negócio interessante, e ela começou a perder muito mercado. Só que a Natura, ela conseguiu se reinventar. Ela tem uma operação de América Latina já há bastante tempo, que cresce muito, mas nos últimos anos conseguiu aumentar a margem, então contribuindo de forma relevante para o resultado. Fizeram alguns movimentos muito bem feitos. Eles compraram a The Body Shop, que é uma loja de varejo mesmo, que era da L'Oréal, é mundial, né? Tem operação no mundo todo, e conseguiram fazer um turnaround, então deu moral para o management da Natura, e culminou isso tudo com o movimento da Avon, que multiplicou o tamanho da empresa. De fato, a empresa hoje, a gente pensa em Natura, pensa em Brasil, mas é uma multinacional, né? E o que é a graça dessa operação? Tem muita sinergia de custo, e tem muita sinergia que a gente acredita, que não está precificado ainda, que é aplicar o que deu certo aqui no Brasil para voltar a ganhar mercado do Boticário, diversas iniciativas de digitalização, de interação com as consultoras, na Natura, principalmente na América Latina, né, que são mercados similares ao Brasil. Então, a gente vê um horizonte de crescimento muito positivo para a Natura, e é uma empresa muito forte nessa ótica de ESG, como você comentou. Sensacional, perfeito. Pessoal, a gente chegou aqui a 1 hora de live. Ô Henrique, um segundo antes de você me cortar aí. Um assunto, a gente falou de tanta coisa, um assunto que a gente não falou é o desafio que o Brasil tem, dado que agora é governo Biden, de ter um comportamento com o meio ambiente mais alinhado com a Europa e Estados Unidos. Ou seja, a gente tem que se enquadrar num modelo de mais cuidado com o meio ambiente, senão a gente vai ser punido, senão a gente vai virar uma pária das grandes economias. Isso é um tema que tem que estar na pauta e é um tema que me preocupa. Então, deixar esse último recado aí, que esse é um tema com o Biden vai virar cada vez mais forte e o Brasil precisa mudar ali a direção dele rapidamente. Perfeito, muito bem levantado, né? O Brasil, a gente, só recapitulando, a gente teve 2 escândalos aqui muito ruins, né? Já nesse comando aí do governo Bolsonaro, que um foi a questão do petróleo, né? Aquele vazamento de petróleo ali que foi espalhado na costa brasileira, que até hoje a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? E que chamou a atenção, e a questão do desmatamento na Amazônia, que é uma questão que preocupa muito ali os países da Europa, né? O Bolsonaro vem tendo uma postura bem reativa, falando que a Europa já desmatou muito mais e que agora está se preocupando com a nossa floresta e tudo mais, fica nesse discurso, mas eu concordo com você, Tovar, a gente tem que ter um discurso coeso, um discurso de fato de preocupação e responsabilidade ambiental, porque isso é uma questão que vai determinar se a gente vai ou não atrair investidores de forma global, né? Então, excelente questão. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos aqui, também respeitando aqui o horário de quem tem um compromisso na sequência. Foi um prazer enorme aqui para a gente da CIR Investimento e todos os nossos clientes que estão participando conosco, contar aqui com a presença de vocês, essa verdadeira aula aí sobre investimento, sobre mercado, enfim. Obrigado, Tovar, obrigado, Paulo, e estamos aqui, a CIR Investimento está de braços abertos aqui e à disposição de vocês, tá bom? Do nosso lado também a gente quer agradecer, obrigado pelo convite, um prazer falar com você, estamos à disposição, vamos repetir isso aí, torcendo para falar de um Brasil um pouco melhor. Exatamente, Tovar, fechado. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite a todos e até a próxima.